Fala galera, vamos direto aqui para nossa aula agora, olha só. Voltando aqui, ó, vamos entrar numa nova etapa, livro 2, tá bom? Vamos aí no livro 2. O Estatuto do Servidor Público Municipal é dividido em 4 livros, tá bom? O livro 1 é muito importante, o 2 tem algumas coisas interessantes, e o livro 3 é talvez o livro mais assim, importante mesmo para quem vai desenvolver o trabalho como um todo, tá bom? Então vamos lá, galera, olha só. Livro 2, prerrogativas, direitos e vantagens, tá bom? Tempo, aula 01 do livro 2. Essa é a aula 01 do livro 2, tá bom? Então, olha só o que tem aqui, ó. Olha aqui, ó. Será feita em dias a apuração do tempo de serviço, tá bom? O número de dias será convertido em anos, considerando o quê? 365 dias, tá bom? Vamos considerar aí 365 dias para a conversão de dia para ano. Feita a conversão em dias, o restante até 180 dias não serão computados para efeito de aposentadoria. Será arredondada tempo fictício para um ano ou número excedente a 182 dias. Legal. Então vamos aqui, ó. Vamos bem aqui, ó, marcar essa primeira parte aqui, ó. O inciso segundo, tá bom? Adriano, primeiro, o que é o tempo de serviço, não é? Vou marcar, na realidade, aqui no... Vou botar bem aqui, ó. O que vem a ser o tempo de serviço? Cara, o tempo de serviço é aquele dia trabalhado que vai contar para aposentadoria, entendeu? Então, aquilo conta para aposentadoria. Um exemplo, uma falta não justificada conta para aposentadoria? Não, não conta porque você não estava lá. Uma falta justificada, cara, vai contar. Vamos imaginar aí uma falta por motivo de doença. Você doente, aquilo vai contar para a sua aposentadoria. Então, o que conta para a aposentadoria é aquilo, ou melhor, o tempo de serviço é o tempo contado para a aposentadoria. Então, vou colocar aqui, ó. Conta que contar para a aposentadoria. Legal? Então é isso daí. Como é que ele é medido? Tá bom? Então, eu vou colocar agora bem aqui, ó, a medição e a conversão, tá legal? Então, como é que ele é medido? Cara, ele é medido em dias e ele é convertido em anos, tá bom? Então, medido em dias, convertidos em anos. Adriano, dá um exemplo aí. Vamos agora imaginar que alguém tenha 1.800 dias de efetivo exercício. Preciso converter para ano. Como é que eu faço? É 1.800 dividido, vou colocar agora aqui de vermelho porque é padrão, por
365. Não vou fazer esse cálculo aqui na mão, não. Eu vou usar a calculadora, tá bom? Vou pegar aqui, cadê essa merda? Cadê minha calculadora? Cadê a minha calculadora que eu não estou encontrando aqui? Acho que pelo fato de não usar, ela não apareceu. Deixa eu ver aqui. Quanto que daria 1.800 dividido 1.800 dividido por 365? Ó, dá 4,93, tá bom? Dá o equivalente a 4 anos. Melhor, 4,93 anos. 4,93 anos. Tá bom, galera? Então é isso daí que vai resultar, né? Que vai resultar no tempo de serviço, na contabilização do tempo de serviço. Então eu vou contando ali 1.800. Adriano, esses 1.800 dias foram consecutivos? Não, vamos imaginar aí que o cara, nesses 1.800, ele tem faltas não justificadas. Acordou tarde e não foi trabalhar, entendeu? Aí foi descontado no salário dele e tudo mais. Então, essas faltas não justificadas, elas não contariam. Então, vamos imaginar que o cara, ele já está em exercício já há 2.001 dias, por exemplo. Ó. Ele já está indo para ciência. Só que ele tem aqui pelo bolo, nesses 2.000 e poucos dias, ele perdeu quantos dias? Perdeu 201 dias. Com coisas que são não justificadas, entendeu? Sei lá, LIP, né? Tem algumas questões aí que ele não vai, que não iriam contar para aposentadoria. Então, isso aqui é o tempo de serviço, tá bom? Adriano, e o parágrafo 2º? Cara, o parágrafo 2º, ele é inconstitucional. Por quê? Lá no direito constitucional, vocês vão ver que é vedado. Entendeu? Vedado. O que é vedado? Aqui, ó. Vedado o tempo fictício. É vedado o tempo fictício, tá bom? Então, quando eu falo de tempo fictício, ele é o quê? Ele é vedado. E aí, olha o que o parágrafo 2º ele vai falar. Feita a conversão, os dias restantes até 180 dias, 82 dias, não serão computados para efeitos de aposentadoria. Será arredondado, né? Tempo fictício para 1 ano. O número excedente de 182 dias. Adriano, não entendi. Ele está falando o seguinte, ó. Se sobrar 182 dias, o que ele faz? Ele não conta. Ele só vai contar para aposentadoria se você tiver o quê? A partir de 183 dias. E aí, como é que ele vai contar na aposentadoria? Ele vai contar assim, ó. 183 dias é igual a 1 ano. Então, ele está inventando dias, porque 1 ano equivale a quanto tempo? 365 dias. Então, ele está criando tempo fictício nessa regra aqui, ó. Tá bom? E ele também está deixando de computar para aposentadoria aqui no 182. Então, ele está todo errado essa regra aqui. Então, o parágrafo 2º, ele é um parágrafo que inconstitucional, tá bom, galera? Ele é um parágrafo inconstitucional, não pode, né? Ele conta para aposentadoria o que de fato aconteceu. Então, aqui, ó, é inconstitucional, tá bom? Ele é inconstitucional. Então, não pode haver a contagem de tempo fictício, tá legal?
Não pode. Vamos aí continuar, né? Aqui fechamos. E aí, a gente vai entrar no artigo 107, e o artigo 107 ele fala claramente, a gente já falou sobre isso aqui, o que conta para efetivo exercício, né? Para o tempo de serviço. Por quê? Olha só, Adriano. Olha só. O tempo de serviço, eu vou fazer aqui numa outra que vai ficar melhor, né? Vou colocar aqui. O tempo de serviço ele é a soma, galera, de duas coisas, tá bom? Então, o tempo de serviço é como se eu fosse somar dois elementos aqui. E o que eu vou somar no tempo de serviço, tá bom? Com calma aqui, ó. Eu vou somar o tempo de serviço. Primeiro, né? O efetivo exercício. Adriano, o que é o efetivo exercício? Galera, efetivo exercício são dias trabalhados. Então, quando eu falo efetivo exercício, ele está de corpo presente lá, trabalhando a todo vapor. Ok? Agora tem outra coisa que vai contar também para o efetivo exercício, que vai ser o quê? Vai ser aqui, ó, os afastamentos. E aí tu pode me perguntar, Adriano, o que seriam os afastamentos? Cara, os afastamentos é quando ele não está trabalhando, seria uma espécie de falta. Melhor, vou colocar uma ausência. Justificada. Então, essa ausência justificada, ela fala o seguinte, olha, o indivíduo não está trabalhando, entretanto, esse dia vai contar para a aposentadoria dele. Adriano, mas a Constituição não fala que não pode tempo fictício, mas aqui ele está entrando como uma prerrogativa, tá bom? Isso é uma prerrogativa. Está previsto aonde? Lá no artigo 107, galera. Aqui, ó. Então, esse artigo 107, eu já li aqui com vocês, tá bom? Que a gente vai ver casamento, férias, luto, né? Cargo comissionado, tá bom? Serviço militar, serviço do júri, se ele for função legislativa, for eleito, não é? Aí aqui tem as licenças, ó, licença prêmio, licença gestação, aí tem a licença paternidade, cadê? Aqui, ó. Aí tem licença se o funcionário estiver doente, tá bom? Missão ou estudo, competições esportivas, tá legal? As faltas abonadas, né? Então, olha só, ele tá ausente, mas como ele foi abonado na falta, então tá ok. E a disponibilidade. Então, em vídeos anteriores, eu já falei sobre isso daqui, que são os elementos, né? Ou melhor, são os eventos que me garantem o quê? Que aquele afastamento, aquela ausência, ela vai contar para o tempo de efetivo exercício. Então, não vou voltar nele aqui, tá legal? Ok. Artigo 108, para efeito da aposentadoria e disponibilidade, computar-se-á integralmente. Olha só.
aqui eu tenho duas coisas. Eu tenho a aposentadoria e eu tenho a disponibilidade. O que é a disponibilidade, tá bom? A disponibilidade é quando o órgão ele é extinto ou o cargo é extinto e o indivíduo ele é mandado para onde? Ele é mandado para casa, entendeu? Ele é enviado para casa. E aí ele vai receber de forma proporcional ao tempo de trabalho dele. Então, se ele vai receber de forma proporcional ao tempo de trabalho, olha o que vai acontecer, não é? Essa contagem aqui do tempo, ela vai ser fundamental, tanto para a aposentadoria quanto para a sua disponibilidade. Tá bom, galera? Então, vamos lá, ó. Então, vai se computar, né, o tempo de serviço público federal. Tá, só aqui, ó. O que eu conto? Serviço público federal, estadual ou municipal. Pronto. Se ele for servidor, né? Primeiro, se ele for servidor, vai contar. Adriano, por que tu fala se for servidor público? Cara, se ele for servidor público, servidor público, o que vai acontecer? Ele vai ocupar cargos onde ele pode ocupar cargos, tá bom? Na União, Estados, Distrito Federal, Município, nas autarquias e nas fundações públicas de direito público. Por quê? A Fundação Pública de Direito Público, ela é entendida agora como que uma fundação autárquica, não é? Ou uma autarquia fundacional, é como se ela fosse uma espécie de autarquia. Então, ele foi, para ser servidor público, ele tem que estar atuando em um desses. E olha o que ele fala aqui, ó. Olha o que ele fala aqui, ó. Servidor público federal, estadual, municipal, inclusive o autárquico, tá bom? Ali também vai incluir o que? Brasília, o Distrito Federal, porque se incluiria ali no estadual e no municipal, tá bom? Período de serviço que é ativo nas Forças Armadas. Cuidado, não é apenas exército, tá bom? Força Armada engloba quem? Exército, marinha e aeronáutica, tá legal? Serviço prestado extranumerário sobre outra qualquer forma de admissão, desde que remunerado pelo serviço público, não é? Aqui seria uma espécie de terceirizado, tá legal? Mas aí ele vai contribuir no regime geral e depois ele vai pedir o quê? Ele pede ali o reconhecimento desse depósito, tá bom? O tempo em que esteve o quê? Em disponibilidade, né? Ou aposentado. O período de trabalho prestado em instituição de caráter privado. O tempo de serviço não prestado ao município somente será computado à vista de uma certidão de órgão competente. Então, olha só o que ele está falando que vai contar para o tempo de serviço, tá bom? Algumas coisas aqui, na regra, hoje em dia, não vai contar. Mas o que vai valer mesmo aqui? Vamos lá. Ó. Vai valer isso daqui, ó. Tempo de serviço como servidor vai contar. Serviço nas Forças Armadas vai contar. Aqui como extranumerário não, porque ele seria como terceirizado. O que acontece aqui? Isso não conta como tempo de serviço, mas ele vai contar para a aposentadoria dele, tá bom? Então, para efeito de aposentadoria vai contar. Que vai ser o quê? Cara, o cara trabalhou na iniciativa privada durante 10 anos e ele contribuiu. Quando ele entra para o serviço público, isso não desaparece, não. Isso conta para a aposentadoria dele. Ele vai pedir a averbação do tempo de serviço dele, tá bom? Mas não conta para o tempo de serviço, conta para a aposentadoria. Que é a mesma situação aqui, ó, tá bom? A situação de disponibilidade é porque quando ele está em casa ele também contribui, tá legal aqui? E tudo isso ele comprova por meio do quê? Por meio de uma certidão.
é vedada a acumulação de tempo de serviço prestado concorrentemente em 2 ou mais cargos ou funções públicas ou em entidades autárquicas ou paraestatais. O que ele está falando aí? Que eu não posso pegar o tempo de duas para poder contar. Então, eu trabalhava simultaneamente em 2 entidades e aí eu quero levar os 2 tempos para contar. Ah, eu estou há 10 anos numa, 10 anos na outra, somando tudo dá 20 anos. Não, não é assim, tá bom? Ele só vai poder contar 10 anos. Gente, acabamos aqui, ó, esse primeiro bloco, tá bom? Né, aí sobre o que é o tempo de serviço. E aí no próximo eu vou estar falando aí ainda sobre tempo de serviços, prerrogativas, entre outros. Um beijo, um abraço, fui!